Olá, boa tarde, graça e paz. Já faz um tempo que eu não apareço por aqui. Confesso que eu tenho andado um pouco como Marta, um pouco atarefada, mas como Maria, a gente entende que a melhor parte, a boa parte ficou para ela, que é estar aos pés de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus maravilhosa. Como sempre, a palavra de Deus é maravilhosa e é uma espada de dois gumes, ela corta para todos os lados. Primeiro ela corta em mim, né? Antes da gente compartilhar, ela tem que cortar primeiro em nós, para depois acertar o alvo, o coração daquele que está ouvindo. E a melhor parte é essa, sempre será a melhor parte. E com certeza Deus tem uma palavra para nós. No livro de João, capítulo 17, fala sobre uma oração sacerdotal, a oração que Jesus fez antes de subir ao céu, antes de chegar a sua hora. Ele conversou com o Pai, e um versículo muito lindo, que alguns versículos nessa oração aqui chamam atenção. Eu vou falar assim a primeira parte de cada um deles e depois a gente vai lendo um pouco. A partir do versículo 4, a primeira parte fala: eu te glorifiquei na terra. No versículo 5, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. No 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. 7, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. E no versículo 12, fala assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, o que me deste. Olha que coisa linda esse diálogo que Jesus teve com Deus, para que ele intercedeu, né, por nós. E a oração de Jesus, ela foi uma oração intercessória, e tudo que ele pediu ao Pai foi feito. Esse foi um pedido, o último pedido que ele fez a Deus, ao Pai, antes de cumprir o seu propósito, a sua missão. Então, amados, o que eu aprendo com isso? Que Jesus, sabendo que no mundo tereis aflições, e ele declarou: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele sabia que nós iríamos passar por lutas, dificuldades, aflições, tentações, e que muitas vezes na nossa caminhada a gente poderia estar com a fé enfraquecida. E essa oração é uma oração que veio como apelo, dizendo assim a Deus, né, no 4, eu te glorifiquei na terra, ou seja, eu cumpri o meu propósito, fiz discípulos, e sei que o que eles vão passar aqui são aflições, assim como Jesus passou. Ele enfrentou, né, os ataques, para que não cumprisse o seu propósito, mas ele não olhou para os ataques. Ele nos ensina a não olhar para os ataques, ele nos ensina a olhar para o propósito para o qual nós fomos enviados. Então ele sabia que precisava fazer essa oração intercessória. Ele disse que iria, mas queria mandar. Ele precisava ir para que viesse, para que mandasse o Espírito Santo Consolador, que é o que nos auxilia nas nossas fraquezas, nas nossas orações, que nos fortalece. Então, olha que coisa maravilhosa que é essa oração de Jesus, esse apelo que nós pudéssemos estar guardado nele. Então, que você possa se fortalecer. Ontem nós tivemos uma palavra tão impactante no culto da família, que fala sobre o noivo e a noiva, Jesus o noivo, nós como uma noiva, que o noivo, naquela época, assim que ele assumiu um compromisso com a noiva, e ali estava falando em Cantares, o texto base foi em Cantares de Salomão, quando Salomão se apaixonou por Sulamita, e quando ele conheceu Sulamita, ele estava despido, né, de todas as suas vestes reais,
ele estava como uma pessoa do campo, um camponês, e ela tinha uma missão de cuidar da plantação e permanecer uma constante vigilância sobre as raposinhas que vinham para devorar ali, né, a criação, aquilo que foi colocado na mão dela. Não lembro bem se foram alguns animais ou se foi o plantio, não recordo, mas foi uma passagem tão linda, e isso configurando, né, assim, a Jesus com o zelo, o amor da sua noiva. Então Jesus é aquele que dá segurança, que dá proteção, que dá alimento, que dá, sabe, que nos veste. Se ele diz que ele cuidou dos lírios, né, dos pássaros, que cuidado que ele não tem com a nossa vida. Então aqui essa oração sacerdotal é uma oração perfeita. Jesus foi perfeito no que ele colocou aqui. E ele vai dizer aqui que ele, no versículo 12, guardava-os em teu nome que me deste e protegi-os. Olha, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Até aquilo que era para ser perdido se perdeu, porque a palavra de Deus, ela não é lançada em vão. A palavra de Deus, ela tem um propósito, ela tem um caminho. Então aqui Jesus diz que guardou, protegeu os discípulos. E enquanto ele esteve aqui, e hoje o Espírito Santo intercede, nos guarda, nos auxilia nas nossas aflições. Então aqui Jesus falou: não, eu lhes tenho dado a sua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus reconhecendo que aqueles que estão nele, aqueles que estão na palavra de Deus, assim como ele não era do mundo, nós não somos. E não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Aqui ele está dizendo para que dê a eles, que dê a nós, né, a segurança de ser guardados. Não como proteção tirar do mundo, mas livrar das coisas ruins desse mundo, para que nós possamos viver o propósito para o qual nós fomos enviados. Nós fomos levantados nessa terra com uma missão do ID, de pregar o Evangelho, de socorrer, de orar pelos enfermos, de fazer a palavra de Deus ter vida nos corações. Sabe, uma palavra de Deus, ela tem um poder curativo, o poder psicoterapêutico, cura a carne, cura a alma, cura o coração, levanta o abatido, sara as feridas mais profundas, sabe? Dá ânimo ao desanimado, sequestra da morte o que tem câncer e dá uma nova vida, sabe? Então, assim, essa palavra eu deixo para vocês nessa meditação de hoje, que ela possa fazer vida, criar vida em você, sabendo que um dia Jesus orou por nós, ele intercedeu por nós, sabendo na carne tudo que a gente ia passar, e que a gente possa sentir essa paternidade, levar em consideração essa oração de Jesus e não sentir medo, e não deixar que o medo nos paralise, porque uma vez que Deus lança uma palavra favorável à nossa vida, que nós possamos permanecer vigilante e não deixar o inimigo das nossas almas arrebatar do nosso coração, sabe? Não deixa que o inimigo faça como Sanbalat e Tobias, né? Fez quando Neemias estava edificando o muro, fazendo uma grande obra, reconstruindo os muros que foram assolados pelas guerras. Que grande obra foi pegar um lugar assolado pelas guerras em ruínas e projetar, assim como um dia foi. Nós vamos reedificar para que torne a ser melhor ainda, né? Os recursos dados por Deus. Que o inimigo não retire do teu coração a palavra de vida, a palavra que Deus colocou.
sobre você. Amém? Vamos falar com Deus, orando a palavra de Deus? Pai, nessa tarde, Deus, nós queremos te glorificar, te bendizer e te exaltar, Senhor. Sabemos que os dias são maus, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor deixou aqui, Senhor, escrito, deixou aqui, Senhor, nessas escrituras, que um dia o Senhor orou por nós, que um dia o Senhor intercedeu por nós, e um pedido seu, Senhor, sempre foi aceito. O Senhor é o sacrifício perfeito de Deus, e quando o Senhor intercede nessa oração aqui, nós sabemos que nós somos vitoriosos, que não há nada que possa se opor, Senhor, à sua vontade, ao seu poder, à sua graça. Renova essa pessoa onde ela estiver nesse momento. Restaura a aliança que um dia foi partida, Senhor. Deus, traz esse filho de volta aos teus atos, ao seu aconchego. Pai, fala ao coração aquilo que ninguém consegue falar. Transforma, Senhor, a vida dela. Transforma o choro em riso. Transforma agora, Senhor, o lugar da sua dor em lugar de alegria, Jesus. Toma ela agora em tuas mãos. Traz equilíbrio emocional. Salva ela, Senhor, das mazelas, dos pecados, das crises nervosas, das acusações do inimigo, das perturbações noturnas, Senhor, das aflições, dos ataques do adversário, Senhor, que tem tentado, Senhor, afligir o seu coração. Eu não sei o que ela está passando, o que ela está vivendo, eu não sei qual é o tipo de ataque que ela está enfrentando, eu não sei o lugar da queda, mas o Senhor sabe. Pai, toma agora em tuas mãos, transforma agora o seu lamento, transforma agora, Senhor, em vitória esse caos que ela está enfrentando. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que nos redimiu, que nos deu a paz que excede todo entendimento e a salvação para a vida eterna, Senhor. Somos feitos filhos de Deus, a promessa que nos foi feita pelo sacrifício da cruz do Calvário. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, profetizamos e te agradecemos pela oração que o Senhor um dia fez por nós, em nome de Jesus. Assim nós oramos um pelos outros, a exemplo daquilo que o Senhor deixou escrito, que o Senhor glorificou a Deus, consumando a obra que Deus confiou nas suas mãos, Jesus. Agora, Deus glorifica o Filho no Pai e glorifica através das obras naqueles, Pai, que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Diga amém e diga graças a Deus. Você é um escolhido, você é um eleito, não vai dar errado aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Aquilo que Deus te criou para você ser, você será filho abençoado, filho querido, filho restaurado. Amém? Que Deus abençoe.